Vamos dar início ao nosso evento. Tem pessoas que vão chegar, estão chegando no escritório agora, estacionando seus carros ou entrando no home office com o seu cafezinho agora. Eu queria dar as boas-vindas oficiais a todos. A gente está aqui no Kickoff 2026 da Flexi, iniciando uma coisa que eu pretendo e acredito que vai ser muito especial, que é um ecossistema de verdade. Um ecossistema de verdade é um grupo de pessoas com missões diferentes, mas com uma missão em conjunto, que é fazer esse mercado crescer todo mundo junto, né? E aí tem uma coisa que eu estava com muita vontade de fazer, que estava presa aqui na minha garganta até hoje, né? Que é dar as boas-vindas ao ano comercial. Show Carnaval, acabou o Carnaval, gente. Todos aqui estamos com uma função comercial ou próxima do comercial, e eu queria dizer bem-vindo ao ano 2026, chega de Carnaval. Vamos trabalhar e vamos ganhar dinheiro, gente. É isso que eu queria iniciar esse evento dizendo, tá? Estava com muita vontade de fazer isso. Bom, a gente vai ter aqui um evento de 1h15 a 1h30, tá? Eu queria dar as boas-vindas, saudar vocês e dizer para vocês o seguinte: o objetivo aqui é compartilhar os aprendizados práticos, a visão de mercado, os próximos movimentos da Flexi. Para isso, tem o Sidney aqui para nos contar como foi o ano passado e como está sendo essa transformação que a Flexi está passando também. A gente também quer aproveitar o recente mergulho de alguns dos convidados ilustres aqui, que estiveram na NRF, né, e que trazem de lá uma bagagem do que ouviram, do que sentiram, do que perceberam, do que conectaram com as suas visões de futuro. A gente sabe que a NRF é um dos principais termômetros globais do varejo, né, da tecnologia, do e-commerce, mas também, quando a gente fala em varejo, varejo é uma palavra muito injusta para quem trabalha também com indústria, né? Porque a indústria pode varejar fazendo D2C, mas quando ela faz B2B, ela não é varejo, ela é venda digital, venda, transação entre empresas, não dá para chamar de varejo. Mas sim, dá para tirar muita conclusão do que se vê lá numa NRF para a gente trazer para cá. E não só isso, da experiência do JP, da experiência da Fernanda, né? Que estão nos trazendo aqui uma amostra daquilo que eles filtraram. O mais legal de trazê-los é que não é simplesmente o nosso olhar indo lá e vendo, é encontrar aqui prismas diferentes com experiências. Eu acho que o grande valor aqui são as experiências diferentes que eles carregam a vida inteira deles e nos trazem, adicionando esse conteúdo desse ano de diversos outros profissionais fantásticos que palestraram por lá, né? O JP, que é um dos nossos speakers, que está sorrindo aqui para a câmera agora, obviamente, acabou de lançar um e-book sobre os insights da NRF com o E-Commerce Brasil, né, JP? E fica à vontade de divulgar, de compartilhar no chat. Claro, eu acho que é um ativo bacana para o mercado todo, uma generosidade da parte de vocês. Obviamente, quando a gente tem generosidade para o mercado, a gente recebe em troca, né, como autoridade que a gente cria. E a gente vai exercitar aqui e tirar as tendências meramente do mundo das ideias e colocar na prática. A NRF deixou claro nesse ano algumas coisas importantes. A primeira delas que eu queria dizer é que o ser humano é o novo luxo, né? Enquanto a gente tem tudo muito automatizado, tudo muito fácil de acessar, cara, quem é que vai me explicar do jeito que eu entendo? Recording Quem is é que vai on. me dizer assim, olha, Recording is on. dá uma olhadinha melhor nessa ferramenta aqui, sem medo, porque eu estou te guiando, estou te pegando pela mão e te trazendo com gentileza para esse conhecimento. Quem é que vai dizer para o cliente, olha, organiza o teu projeto dessa forma que é melhor, né? Que a gente tem experiência de 1000 e poucos projetos e dessa forma é melhor, né? Em quem que ele vai confiar, né?
E eu acho que o ser humano realmente é um novo luxo, assim que a Flex tem se posicionado nos últimos anos. E esse é um ano em especial que a gente chega numa excelência desse valor, tá? E também deixou claro a NRF que o desafio não é mais entrar no digital, só entrar, mas operar, integrar, escalar com eficiência e tudo mais. Então, eu queria pedir para Luana colocar uns videozinhos para vocês escutarem um pouquinho dos depoimentos de alguns parceiros que a gente pediu que falasse um pouquinho como está sendo a experiência de parceria. A gente pediu, mas a gente costuma pedir, gente, tanto para cliente quanto agora para parceiro, depoimento de quem a gente sabe que quer dar depoimento, que cara, manifestou durante uma reunião que, pô, que legal que está aí, né? Ou vocês precisam melhorar nisso, melhorar naquilo, e aí depois ele voltou e a gente melhorou, ele disse, poxa, que legal que melhorou. Quando a gente vê que tem uma sinceridade por trás do que a pessoa tem para falar, a gente convida para dar depoimento. Porque chega desses depoimentos bobos, baseados simplesmente em me ajuda aqui, né? Manda lá, Luana. Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Diego Perni, CEO da agência Control. Somos uma agência parceira da Flexi, a plataforma ideal para você construir o seu e-commerce B2B. Juntos, nós implementamos lojas virtuais, fazemos campanhas, cuidamos das suas configurações de pagamento, de entrega, promoções, criamos estratégias para acelerar a sua loja, tudo para buscar garantir que a sua loja venda cada vez mais, acelere e tenha as condições necessárias para acelerar as vendas dia após dia. Quer alavancar sua operação? Contrata a Flexi, contrata a Code Blue como agência que não tem erro. Bora lá trabalhar juntos, gente. Olá, me chamo Gabriel Rodrigues, sou fundador e diretor executivo de desenvolvimento web na R3 Lab. A R3 Lab é uma empresa focada em desenvolvimento web para e-commerce, especializada em customização de front-end da plataforma Flex. A nossa parceria com a Flex, que existe desde 2018, nos proporcionou atuar em diversos tipos de projetos de diferentes segmentos e de complexidades distintas. Então, durante esse período, nós adquirimos experiência necessária para implementar layouts personalizados, além de desenvolver funcionalidades complexas e avançadas que potencializam resultados. Então, nossa missão na parceria com a Flex é contribuir para uma jornada de implementação fluida e impulsionar a evolução dos projetos de e-commerce dos clientes. Então, conduzindo essa personalização de front-end com eficiência e a segurança necessária. Então, nós sempre focamos em compreender as demandas, as necessidades dos clientes e tornar aquilo que poderia ser um problema durante a implementação em soluções que tragam resultados eficazes no negócio e na implementação do front-end dos e-commerce. Então, conte conosco nessa jornada rumo ao sucesso de cada projeto. Eu estava dizendo aqui que são dois queridos parceiros que explicaram aí para vocês como que trabalham, o que fazem e como que é a parceria com a Flexi. E um dos motivos pelos quais a gente está colocando esses videozinhos, vocês vão ver outros videozinhos desses ao longo da nossa jornada aqui de 1h e pouco, é que vocês também sejam parceiros deles, né? Para que todo mundo aqui tenha parceria com todo mundo, para que a gente possa criar realmente um ecossistema. Um ecossistema não é um para muitos ou poucos para poucos, é realmente todos para todos, né? Então, fica aqui criado um ambiente de colaboração múltipla, tá? Eu quero, antes de chamar o Sidney para conversar um pouquinho com a gente, ressaltar aqui a presença da nossa equipe de parcerias, a Val e o Léo que integrou a equipe recentemente e que vem de uma fantástica carreira no mercado de e-commerce, assim como a Val vem de uma fantástica carreira no mercado de software, de ERP, de consultoria e tudo mais. Pessoas extremamente experientes, gentis, pessoas extremamente conciliadoras e agressivas comercialmente, o que é bom para todos nós, né? Que estão à disposição de vocês. Então, Léo dá um oizinho aí, Val dá um oizinho para todo mundo saber que vocês são vocês. E eu quero chamar Estou aqui, pessoal, à disposição de vocês aí. Maravilha. A Val deve estar com... Oi, Val? Oi, estão me ouvindo? É que eu tive problema no Note, tive que entrar aqui pelo celular. Ah, tá perfeito assim. Tá ótimo. Contem comigo, pessoal. Mas a maioria do pessoal aqui eu acho que já me conhece.
que eu falo A sala bastante. só ficou estreitinha. Mas está tudo certo. Vamos Tudo lá. certo. Gente, a gente vai fazer agora uma retrospectiva de 2025 com os aprendizados e os cases reais que a gente teve na Flex. O Sidney é nosso diretor de CX, agora diretor comercial. Passou esses últimos meses atendendo, entendendo problemas, solucionando problemas, criando soluções. E o Sidney vai fazer uma breve leitura aí do cenário de 2025 para e-commerce, B2B, D2C, operações complexas, operações envolvendo a cadeia inteira e a evolução da Flex nesse ano. Então, eu deixo vocês aí com o Sidney, com as principais conquistas da Flex em 2025, com uma visão do crescimento do perfil de clientes e da complexidade das operações que a gente atende aqui, e uma evolução interessantíssima da plataforma nesse período, da infraestrutura, dos modelos comerciais e dessa nossa visão, que eu falei lá para vocês no começo, nem todos estavam, mas eu falei para vocês lá do começo de que a gente está selecionando clientes, e selecionando clientes que crescem. Tá? Então, nossa visão aqui não é de crescimento aceleradíssimo de número de clientes, obviamente todos querem crescer em número de clientes, mas em clientes que crescem, tá? E aí um pouco do que o Sidney vai contar para vocês de como foi essa transformação de escala do fornecedor para a escala do cliente e como que isso está funcionando aqui na Flex. Sidney, é contigo. Bom dia a todos, obrigado, Cris. Bom, pessoal, não vou tomar muito tempo aqui para que a gente possa ter um período bastante produtivo e construtivo, mas só para contar um pouquinho da minha história, eu estou na Flex desde 2014. Tá? Não era do ambiente de e-commerce, muito menos eu era do ambiente de tecnologia, mas depois de entrar na Flex, então comecei a mergulhar, estudar também sobre o tema, fiz alguns MBAs voltados para essa área e venho aprendendo muito ao longo, né? Durante o meu onboarding na Flex, eu caminhei muito junto com o Cris, então a gente andou muito juntos, assim, e o Cristiano, como a gente brinca, né? Quando ele chegou no e-commerce, tudo era mato, então eu fui aos poucos sendo evangelizado aí pelo Cris e aprendendo muito. E também observando, né? Porque eu atuava sempre na área comercial, observando muito sobre algumas questões de e-commerce que até então, naquele momento, em 2014, para mim, assim como para muitos empresários, sugeria que e-commerce era uma coisa muito voltada para varejo, uma venda direta que se paga com cartão de crédito e, naquele período, com boleto à vista ou depósito bancário. Mas, naquele momento, já a Flex já vinha desenvolvendo no seu próprio DNA aquilo que, em 2014, era muito utópico e muito ousado, que era desenvolver uma plataforma que atendesse indústrias. Porque, inclusive, eu lembro de episódios quando a gente trabalhava com ações de outbound, prospectando as indústrias, a maioria dos empresários, né, dos industriários, eles falavam, não, e-commerce não atende meu segmento. Não, meu produto não dá para vender pelo e-commerce. Não, eu tenho muitas regras de negócio que uma plataforma de e-commerce não atende. Nessa jornada, além desses desafios, a cada novo projeto nós fomos aprendendo muitas coisas sobre, principalmente esse segmento do e-commerce B2B. E em 2025 foi mesmo assim um período onde eu fui para a área de experiência do cliente, para poder realmente mergulhar um pouco mais. A gente tinha alguns desafios dentro de processos, a gente tinha alguns desafios em termos de estratégias e entender o negócio com mais profundidade, principalmente no segmento que a gente entende que nós temos uma plataforma muito aderente, que é esse processo da indústria, e fornecer uma solução unificada que atenda toda a cadeia completa da indústria, chegar até o consumidor final e não ter conflito de canais, que é um outro cuidado que a indústria tem que ter. E, em resumo, pessoal, 2025 nos consolidou alguns aprendizados que, ao longo do tempo, a gente vinha construindo no nosso conhecimento. Primeiro, para uma plataforma que assumir que o seu core é atender a indústria,
é quase impossível falar que você tem uma plataforma que nativamente, com aquilo que se tem nela, você vai atender todo o modelo de negócio. No B2B, no Brasil, gente, é impossível, é improvável. O que mais a gente tem aprendido, e aí com alguns parceiros que estão aqui, que já têm trabalhado com a gente, tem percebido que você pode pegar o mesmo segmento, fazer uma implementação, e quando você vai implementar um concorrente dele no mesmo segmento, ao invés de você entender que, bom, já que eu já implementei um projeto com essa natureza, para essa vertical de negócios e com essas demandas, vai ser basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V, e não é. Cada negócio é muito diferente. Cada indústria tem suas particularidades que não são regidas apenas por aquilo que é padrão, aquilo que pode ser fiscal ou legal, mas também pela cultura da empresa, de como ela desenvolveu, de como ela cresceu, de como ela construiu sua marca, de como ela construiu seus negócios, os seus clientes. E aí ficou muito claro, e talvez por isso também, talvez não, mas acredito que com certeza, por isso a expansão a título de consolidar um ecossistema de parcerias faz total sentido. Por quê? Porque nós entendemos que cada projeto agora ele precisa ser hiperpersonalizado. Nós temos aí alguns desafios de projetos que chegaram com demandas que quando você ouvia aquilo, e se a gente parasse para pensar há um determinado tempo atrás, você ia imaginar que era impossível uma plataforma de e-commerce fazer aquilo. Por quê? Só para vocês entenderem um pouquinho do fluxo, vou compartilhar aqui bem rapidinho a minha tela e mostrar para vocês sobre o que eu estou falando quando a gente fala de fluxo e de desafios, tá? Por exemplo, esse aqui é um dos nossos clientes, e ele é uma indústria no Rio Grande do Sul, ele fabrica equipamentos e ferramentas voltados para o segmento de refrigeração e climatização. Quando ele veio conversar com a gente, o grande desafio dele era como é que eu posso chegar até o consumidor final sem ferir a minha cadeia comercial, para eu também poder ter uma leitura de quem consome o meu produto, porque hoje essa leitura, ela está lá na minha revenda, ela está no meu distribuidor, ela está naquele lojista que compra o meu produto, coloca no seu estoque e vende, e eu também queria participar dessa visão, mas eu não queria ter conflito de canais com eles. Então, eu diria para vocês que, não o primeiro, mas um dos primeiros projetos que chamou aí a gente para um desafio, que era a indústria ter todos os seus produtos disponíveis, e eles não vendem para o consumidor final, mas quando você entra no site deles, os produtos estão disponíveis para o consumidor final. Só que a questão aqui é que quando eu, consumidor final, quero, por exemplo, comprar uma parafusadeira, a nossa plataforma, então, ela disponibiliza que esse produto seja vendido pelo profissional ou pela loja mais próxima do meu endereço, sendo que a plataforma considera, primeiro, quem é que dentro da plataforma tem esse produto no estoque, segundo, quem é que dentro da plataforma, tendo esse produto no estoque, atende o Sidney. Com isso, hoje, a gente consegue entregar para a Súria que eles possam, numa única plataforma, ter um atendimento B2B com as políticas B2B para cada um dos seus clientes, dentro daquilo que seja o contexto comercial, que ele privilegie cada um deles, e cada um desses lojistas também dentro da mesma plataforma, cada um com o seu painel administrativo. Então, dentro de uma plataforma que popularmente a gente poderia falar que é um marketplace, ele tem uma cadeia de distribuição completa, podendo incluir, inclusive, o representante para fazer os pedidos, e aí cada público, dentro da sua política comercial, vai adquirir o produto. Então, se eu compro no atacado, eu compro esse produto no atacado, se eu compro no varejo, eu vou comprar esse produto no varejo. O que nós fomos percebendo é que esse tipo de segmento foi entrando, e de projeto, foi entrando em outras diversas verticais que até então a gente achava assim que como que esse segmento vai fazer isso numa plataforma de e-commerce? A Mercado Diagnóstico, que
aí precisa ter, inclusive, dentro de um contexto regulamentado pela Anvisa, fazer toda uma questão de cadeia de distribuição comercial também, inclusive com algumas... tem até uma logística reversa de alguns produtos que eles precisam enviar para os seus clientes e depois precisam receber essa mesma quantidade de volta para um tipo de controle, porque são produtos que não podem ser descartados naturalmente como um lixo comum, mas também acabou se tornando uma cadeia comercial onde, quando um determinado laboratório precisa comprar um insumo, ou às vezes até um consumidor final, também dentro de uma única plataforma, além dele ter diversos fornecedores, e aí agora a gente não fala só de uma indústria, mas a gente fala de alguns fornecedores que vendem esse produto dentro da plataforma para que esses revendedores comprem com essa política atacadista, e também dentro da mesma plataforma, esses aí que agora cumprem um papel de varejista, vendam os produtos para esse usuário final. E num segmento que até então a gente entendia que estava ainda um pouco distante de operações de e-commerce. Tá? Cada vez mais a gente vem percebendo que esses projetos eles vão ganhando forma na indústria, porque o que acontece agora é que a indústria ela quer vender mais, ela também quer fomentar a fidelização do seu cliente, porque um projeto como esse, eu também fidelizo esse cliente, porque eu estou, além de vender o produto para ele, eu estou oferecendo um canal de vendas para ele, e também estou gerando negócios para ele, capilarizando a abrangência da minha marca. Então, cada indústria aumenta o seu market share por meio das suas revendas, aumentando essa capilaridade geográfica comercial no Brasil e acompanhando, inclusive, aquilo que eles não tinham um dado até então, que é quem é o consumidor final lá na ponta que consome o meu produto, porque essa informação até então ficava ali na revenda. Agora, com isso, a indústria começou a trazer determinadas particularidades também, que era o meu produto precisa de algum tipo de composição que eu tenho que, hoje, com uma venda consultiva eu atendo, mas hoje eu gostaria que a plataforma fizesse esse atendimento e prestasse essa consultoria de oferecer os produtos adequados àquele segmento ou àquela cadeia de produto que o meu cliente está comprando. Por exemplo, o nosso cliente que atua como distribuidor HP, ele, além de ele fornecer servidores e toda uma infra completa, com uma estrutura já escopada por ele, ele também permite hoje que o cliente dele tenha na plataforma uma espécie de atendimento consultivo. Se eu selecionar, então, um determinado produto, um servidor, e eu falar, eu quero que esse servidor seja contratado por 48 meses. Assim que eu vejo que estou contratando por 48 meses, eu começo a formar o pedido, mas eu não mando ainda a possibilidade de finalizar esse pedido, porque eu tenho que construir. Para esse projeto de 48 meses, eu sugiro que você utilize um desses processadores. Se eu selecionar esse, eu posso, inclusive, selecionar a quantidade e eu começo a montar o pedido. Para essa composição, eu tenho algumas sugestões e tudo isso diz respeito à compatibilidade. Então, não é só apresentar um produto aqui como um cross ou um upselling, mas é compatibilidade com o que eu contratei anteriormente. Então, o que é compatível aqui, por exemplo, é essa composição de memória. E aí o disco é único. E armazenamento, o que você precisa? Eu preciso disso daqui. Em que quantidade? E eu vou formando o pedido. E a placa de rede, qual que vai ser? Você pode escolher entre essa e essa. Eu escolhi essa. A placa FC é apenas uma. E agora vamos finalizar definindo qual é o sistema operacional. Depois que eu selecionei todos os itens que compõem aquele servidor que eu preciso para o período de 48 meses, é que o meu pedido fecha. Além disso daqui, uma outra coisa que foi surgindo muito no B2B é a personalização, primeiro, de eu escolher o lugar mais próximo, né? Isso não é muito novidade, mas também de ter uma visão
que eu e o Cristiano, em 2015, 2016, a gente falava muito sobre isso, sobre uma plataforma de e-commerce que oferecesse uma experiência de compra B2B para quem está acostumado a comprar B2B. Como eu não tenho, por uma questão de contrato, autorização para fazer o login aqui para a gente poder ver preços, eu printei aqui a tela e ofusquei aqui o preço, só para mostrar para vocês que depois que o cliente loga, ele tem uma visão de preço, ele tem uma visão, se o caso dele for tributável ICMS-ST, ele tem essa visão, ele tem a visão de IPI, o total com impostos, e aí ele vai tendo aquela jornada de compras que é muito compra B2B, que não é aquela compra por entretenimento, por impulso. Ele já tem uma listagem, ele já é cliente dessa indústria, ele vai lá então e compra e fala, eu preciso de 10 desse, 20 desse, 50 desse, 100 desse e assim por diante. Esse tipo de projeto, ele tem escalado muito, e aí não no sentido de simplesmente quantidade, mas a cada novo projeto semelhante a esse, as necessidades de customizações, porque embora a intenção e o modelo de negócio sejam semelhantes, as políticas, elas são muito diferentes. E aí, gente, a gente poderia falar de inúmeras personalizações, como, por exemplo, até definir com muito detalhe um projeto de compra de algum tipo de item para uma cortina, onde eu posso simplesmente ir nutrindo algumas informações sem ser um box que eu já seleciono algo pré-configurado. Eu estou digitando e aí, com isso, eu estou formando a informação que vai chegar lá no pedido para esse nosso cliente, para ele poder, então, finalizar, o cliente poder finalizar uma compra exatamente com o formato daquilo que ele está, então, contratando, né? E aí, quando você vai para o carrinho, eu tenho a opção de revisar tudo aquilo que foi construído nessa minha jornada de compras. Então, é um outro detalhe que tem entrado bastante em voga nesse momento. Por isso que eu falo sobre hiperpersonalização, gente. A gente tem hoje um motor de alíquotas que ele calcula muitos impostos. Eu diria assim que a gente consegue configurar a grande maioria dos impostos, e aquilo que a gente não consegue, a gente desenvolve, porque quando a gente fala de hiperpersonalização você contratar uma plataforma que já tem nativamente muita coisa pronta, mas que você vai tratar isso como uma espécie de framework, porque a ideia, é um termo, inclusive, que a gente considera que faz muito sentido para nós, é quase como se nós fôssemos uma alfaiataria de e-commerce, porque a gente faz com que a plataforma fique na medida daquilo que o cliente precisa. Com isso, o desafio ele é ter muitos parceiros, porque a cada novo negócio não é só uma personalização de plataforma, mas é uma personalização do meio de pagamento, de logística, de front-end, de ações de marketing. Então, poder contar com um ecossistema de parceiros para que a gente possa agora, e é o nosso posicionamento em 2026, atuar cada vez mais com projetos com essa complexidade de um e-commerce, quase que de um supply chain, uma cadeia comercial completa, vai exigir cada vez mais especialidade no serviço. Então, não é uma empresa ser standalone, então ela desenvolver tudo e trazer todo o conhecimento para ela. Porque aí a gente diz aqui no Sul que fica parecendo um pato, né? Voa, nada, anda, mas nada fica tão bonito e preciso como quando você se especializa em alguma coisa específica, tá? Então, rapidamente, assim, para não tomar tempo, o grande aprendizado, nós estamos, sim, como o Cris diz, num momento em que não dá para a gente ficar só considerando as IAs e os robôs e as automações no atendimento. O cliente quer ser ouvido, ele quer conversar, ele quer pensar junto, ele quer compartilhar os seus desafios, ele quer que você também assuma junto com ele os desafios. O nosso cliente também agora, ele quer projetos mais estruturados,
justamente porque, como no início o Cris estava falando, o nosso modelo de escala não é um modelo de escala em quantidade de projetos, mas em profundidade de projetos, ou seja, projetos robustos, eles não são implementados como uma loja virtual mais simples, né? Um B2C mais modesto. Ele exige muita mão de obra, muita gente, muita definição de escopo e, às vezes, mesmo com escopo definido, muitas alterações ao longo da implantação, né? Então, o Éder até no vídeo disse sobre isso, né? Os projetos, eles, ao longo do onboarding, vão surgindo novas estratégias, novas necessidades, e aí, no B2B, gente, não dá para você limitar o cliente àquilo que você tem na plataforma, porque ele tem uma estratégia, ele tem uma necessidade, ele tem uma meta, então a gente tem que abrir essa plataforma e falar, vamos lá, o que você precisa. Com isso, para 2026, junto com vocês, o grande desafio da Flexi, de fato, e a grande missão da Flexi é ser essa plataforma que está pronta para ser aberta a cumprir as regras do negócio do cliente e não simplesmente entregar uma plataforma tecnológica, mas é entregar uma plataforma que tenha adesão estratégica. E aí, com isso, a gente conta com todos vocês, porque nós não vamos conseguir fazer isso sozinho, tá bom? Excelente, Sidney. Gente, a gente tem agora mais 2 videozinhos de parceiros para a gente conhecer um pouquinho mais. Vamos lá? Oi, pessoal. Meu nome é Leonardo. Oi, pessoal. Meu nome é Leonardo Lopes. Sou sócio da Strongway de Balneário Camboriú. Nós somos especialistas em design digital e desenvolvimento front-end. Já temos uma parceria com a Flex desde 2016. Por isso eu confio que juntos nós conseguimos entregar experiências de compra e venda otimizadas para diferentes tipos de operação, seja B2B, B2B2C, Marketplace in e out, ou até outros modelos. Olá, sou Murilo de Sá, diretor de operações da Snodo, e a Snodo é uma empresa de tecnologia especializada na orquestração dos dados e decisões em ambientes operacionais complexos, através de uma metodologia própria, DWPA, e de uma plataforma IPS e Smart Integra. Sustenamos decisões confiáveis em operações que dependem de múltiplas fontes de dados, regras e exceções. No ecossistema Flex, colocamos nossa metodologia e nossas ferramentas a serviço dos clientes e parceiros da Flex na conexão com o sistema Flex. Mais que conectar sistemas, criamos uma camada para sustentar a tomada de decisão. Em breve, ofereceremos ao ecossistema Flex o Smart Flow SAP Business One, com a intenção de reduzir as barreiras de entrada e o alto custo da implementação deste RP. Obrigado. Olá, eu sou Raíssa Georg, sou sócia fundadora da BitRock, juntamente com o meu parceiro, Alex Barbosa. Eu e o Alex, nós somos gestores dentro do grupo Magalu. Nós somos os criadores de um projeto de transformação digital da tecnologia que hoje é a maior virtual do Brasil, que se chama Tecnologia. Dessa forma, tendo essa tecnologia sendo vista pelo grupo Magalu e adquirida por ele, então nós passamos a ser gestores do grupo Magalu. Então, tudo que nós absorvemos, toda essa experiência dentro desse imenso grupo, nós resolvemos entregar ao mercado através da nossa agência e continuamos como consultoria de negócios digitais, muito antes de ser uma agência que entrega lojas virtuais. Nós somos especialistas em codificação de lojas Flexi, porque somos especialistas hoje no modelo de B2B. Então, por que a Flexi? A Flexi ela é uma empresa que entrega tecnologia robusta, adequada tanto ao modelo B2B, que entrega estratégia e execução. Somos parceiros da Flexi, preferimos a Flexi, entendemos todas as funcionalidades da Flexi e sabemos entregar lojas que aproveitam bem todas essas funcionalidades. E esse é o nosso grande diferencial como agência. É preciso que você escolha uma agência que conhece bem a plataforma para que ela entregue não somente lojas bonitas e com alto nível de usabilidade, que é fundamental, mas também que aproveite todas as funcionalidades que você contratou na plataforma. Conte com a BitRock para criar a sua loja e fazer dela uma loja funcional e altamente lucrativa. Muito obrigada. Excelente. Mais 3 queridos parceiros. Volto aqui a dizer, estimulo que vocês façam negócios entre vocês e chamem a gente para a festinha, né? Todo mundo ganhar junto. E agora a gente vai para o conteúdo, gente. A gente tem aqui, então, um painel trazendo um pouco da visão da NRF, mas também da experiência de vida comercial, técnica e de negócios, de 2 figuras bacanas, muito colaborativas que estão aqui
colaborar realmente com o nosso grupo para elevar a visão de todo mundo, né? Então, a gente vai chamar a Fernanda Nascimento, da StratLab, que contribuiu com a visão estratégica sobre marketing orientado a dados, comportamento de mercado, IA aplicada ao crescimento e posicionamento competitivo das empresas. E também o João Paulo Amandio, o JP da AfterClick, que traz uma perspectiva prática das operações digitais, eficiência de e-commerce, jornada do cliente e execução de estratégias digitais em ambientes complexos. A gente começa, acho que a nossa discussão com a saudação deles e logo depois eu já tenho alguma pergunta para provocar o início da nossa divulgação de conteúdo. Fernanda, por favor. Só o microfone que... Estava procurando a ferramenta. Gente, bom dia. Uma super alegria a gente se juntar para falar não só de futuro, mas eu acho que principalmente para falar de presente. A gente sabe, né, que o futuro tem ficado cada vez mais curto, cada vez mais próximo. A gente tem muita dificuldade de falar hoje a longo prazo, né? Eu trabalho com digital há muitos anos, estou no mercado de B2B há mais de 30 anos e eu nunca fiquei tão sem ideia de quais apostas devo fazer para os próximos 5 anos. Porque simplesmente a gente tem bastante... Nós temos novos caminhos, mas a gente não sabe, né, quais são esses caminhos que vão dar certo. Então, muito mais testes AB, muito mais reflexões, muito mais conversas com ecossistemas diferentes para que a gente possa ter ideia de novas possibilidades. Então, eu acho que já temos tanta informação sobre o que está acontecendo, né? E um dos temas, acho que mais quentes do momento, ele envolve ainda IA, e ele fala sobre o quanto a gente não consegue gerar retorno com a IA. Então, compramos ferramentas de IA sem planejamento, e não sabemos como a gente vai fazer isso tudo dar lucro agora, né? Como é que eu vou encaixar a IA na minha cultura? Enfim, então é muito bom a gente se reunir para falar. Eu acredito que a gente consegue encontrar as respostas quando a gente se junta e colabora. Então, para mim, esse é um grande grupo de colaboração. Estou feliz com o que eu vou aprender com vocês e estou mais feliz ainda de poder colaborar com o que eu escutei nesses primeiros meses do ano. Fernanda, que bom que a tua apresentação já respondeu a primeira pergunta, que seria o que mais te chamou a atenção lá na NRF, em relação, inclusive, aos anos anteriores, né? Então, eu convido aí o JP para se apresentar, já respondendo essa daí também. O que chamou mais atenção, JP? E te apresenta um pouquinho aí. Tudo bom, turma? Obrigado, Cris. Turma, prazer estar com vocês também. Só para me apresentar rápido, então, ainda aqui, né, já até coloco o JP mesmo, quem nesse é João Paulo, todo mundo conhecido por JP. Agora, perto de maio, quase 26 anos de e-commerce, comecei lá nos primórdios de Submarino, né, para quem tá um pouquinho mais de tempo e tem a barba branca como eu, o cabelo vai lembrar. Aí tinha uma trajetória de Submarino, de OfficeNet, Coca-Cola, Staples aqui no Brasil, que era uma empresa B2B, né, basicamente durante muito tempo, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Então, uma sorte muito legal também de lidar com um segmento que foi digitalizado desde a década de 90. Trabalhei na Vtext, Facebook, Ernst Young, Infra e agora AfterClick. A AfterClick é uma empresa que é uma espécie de um spin-off de um full commerce, do que a gente conhece, quem está no mercado, né? A gente cuida de toda a operação. A gente é uma empresa de operação de e-commerce. Então, tudo que vem depois do clique da compra, do momento de comprar, a gente cuida. E aí, já conectando também até com o NRF, com os temas, a gente entende que cada vez mais, saiu na Neofeed esses dias, uma reportagem de consultoria, cada vez mais, de fato, operação é, entre aspas, o novo marketing, digamos assim, né? Porque é a fronteira da consolidação da experiência e da promessa. Falando assim de NRF, e né, conectando, acho que também vou alguns anos para lá, acho que você tem anos e tem eras, né? Você tem desde a era a loja física vai acabar, não, a loja física não vai acabar, a loja física vai coexistir. Então, quero dizer que tem anos muito
de tendências que fica difícil da gente tangibilizar, de questionar. É o ano do metaverso, etc. E IA vinha borbulhando nos últimos 3 anos, e acho que definitivamente a gente passou por um olhar muito mais prático mesmo, né? Do é agora, está acontecendo. Então, acho que uma tentativa de puxar menos para esse lado da inovação, ainda que seja uma novidade, e puxar para a prática. Então, foi muito comum, a gente vai aprofundar, mas foi muito comum ver, não só no conteúdo, mas principalmente no pavilhão, né, de disposições, os principais fornecedores lidando com aplicações de AI, e aí desde do que você impactando a jornada, seja geração de demanda, seja marketing, seja na parte que me cabe aqui mais também toda eficiência, operação, inventário, saque. Acho que assim, foi um ano vou dizer assim, entre todos esses anos, eras, assim como teve em algum momento que teve a era e a consolidação de que não tinha mais internet, loja física, era tudo comércio. Eu acho que esse ano foi uma questão também de não tem mais IA, etc. Vai ser naturalmente tecnologia, que a gente não fala mais tecnologia ou informática no nosso dia a dia, né? É o departamento de informática. Então, acho que foi esse ano dessa virada de estar incorporado, digamos assim. Acho que tenho essa visão, assim. Pô, que legal, cara. Bom saber que chega de tendência, vamos colocar na prática, né? A nossa discussão aqui tem que ser um pouco mais para esse lado também, eu acho, né? Para a gente começar também. Poxa, a gente aqui, grande maioria é comercial ou ligado à área comercial. Então, vamos colocar na prática para gerar negócio, né, gente? A gente tem aqui como tópicos de debate principais o fim do discurso genérico sobre inovação, acho que tem a ver com isso que você acabou de falar. O The Next Now, né, o próximo agora, aplicar agora o que sustenta o futuro, pressão por resultados reais, não provas de conceito eternos. Esse é o nosso contexto geral da discussão, tá, gente? A gente vai dividir um pouco dessa condução entre eu e o Sidney. O Sidney fica com a primeira pergunta aí, Sidney. Fica à vontade para contextualizar como tu quiser, Sidney. Dentro dessa questão de desafios, quando a gente fala, e aí eu vou um pouco mesmo intencionalmente perguntar algo que tem uma relação com o público que a gente mais atende, que é o público indústria e distribuidores, né? Dentro desse segmento, pessoal, como vocês avaliam realmente assim, essa questão de que, pelo menos do nosso lado, eu falei no início, que cada projeto, mesmo que seja da mesma vertical, sejam concorrentes, ele não é uniforme, ele tem muitas particularidades. Como é que vocês enxergam esse desafio quando a gente pensa em um ecossistema que, para atender uma indústria, não necessariamente a gente vai replicar o mesmo escopo, os mesmos parceiros, a mesma especialidade. Que cada vez mais os projetos estão ficando cada vez mais complexos, eles estão saindo daquela simplicidade, e parece até que o nome e-commerce está fugindo, porque muitas vezes eu tenho cliente que vem conversar com a gente e ele não está procurando uma plataforma de e-commerce necessariamente. Só que quando ele fala todo o desafio que ele tem pela frente, você começa a enxergar, bom, isso daqui é um B2B e B2C ao mesmo tempo. Bom, isso daqui com uma solução de marketplace eu resolvo. Como que está essa leitura para vocês a título de o quanto mudou ou o quanto evoluiu a complexidade de cada projeto nesse segmento? Eu vou falar para você que, do ponto de vista de tecnologia, eu vou deixar até para o Leonardo responder, porque eu não tenho tanto envolvimento com projetos de e-commerce. Eu sou especialista em vendas complexas, então eu tenho todo o meu objeto de estudo é muito mais o comportamento do comprador B2B.
E aí eu posso falar sobre esse ponto de vista, que as pessoas, elas estão cada vez menos preparadas para tamanha complexidade, isso está ficando bastante, está sendo delegado para os parceiros e para os fornecedores. E os processos internos, sim, ficam cada vez mais amplos. Por quê? Porque antes a gente tinha um interlocutor, a gente tinha menos interlocutores, tanto no briefing desse projeto, quanto menos interlocutores que, no final, faziam a avaliação do projeto. Então, se antes a gente conversava com 1, 2, 3 pessoas, no máximo 5, hoje a gente chega a conversar com 20 pessoas para desenvolver a mesma entrega. E as exigências não mapeadas se tornam mais complexas. Por exemplo, a questão de, quando a gente fala de projetos muito grandes que precisam de instalação física de equipamento, eu trago para a mesa, para discussão, facilities hoje, que é um departamento que muitas pessoas nem conhecem. Né? Mas o que faz facilities? E esse cara vem para a mesa hoje para definir escopo de projeto comigo. Eu, inevitavelmente, vou trazer jurídico. Inevitavelmente. Por questões de compliance, por questões de segurança, por questões de LGPD, enfim, e por outras questões que eu não conheço, principalmente quando a gente fala... Se a gente vai falando de empresas nacionais, eu tenho uma complexidade. Se eu estou falando de empresas multinacionais, eu tenho ainda outra complexidade. Enfim, e novos departamentos acabam entrando nessa discussão, novos líderes, novos influenciadores. E quando a gente olha para o briefing, eu vejo um monstro que eu não via antes, com muitas demandas que também precisam do meu apoio como fornecedor para classificação, para compreensão do que é mais importante, o que não é, o que é mais relevante, o que não é. E também, até mesmo, para limpar, vou falar uma palavrinha que a generativa gosta bastante, mas para limpar o barulho, né? De, poxa, às vezes as pessoas estão pedindo coisas que nem são necessárias, né? Mas que na cabeça delas aquilo faz muito sentido e, principalmente na hora da aprovação, se eu não conseguir mostrar para ela com muita delicadeza que aquilo não é importante, vai virar uma trava e eu não vou conseguir desenvolver o que eu preciso desenvolver. Então, a comunicação, tanto dentro do cliente, quanto dentro da nossa casa, quanto entre nós, ela fica muito mais complexa também. Né? Então, muitos pontos que podem ser, que podem me atrapalhar, muitos pontos que, se eu for muito estratégico, podem me beneficiar, e a minha compreensão do ponto de vista de negócio, muito diferente do que a gente costumava fazer. É muito difícil hoje a gente ser fornecedor sem compreender profundamente do negócio do cliente. Então, a gente hoje precisa de novas habilidades, a gente precisa de novas... até de mais gente do meu lado. Antes, se eu não trazia o meu CFO para a compreensão desse projeto, hoje eu preciso. Se eu não trazia o meu time, por exemplo, de logística ou legal para compreender esse projeto e para me apoiar, eu perco oportunidades. Então, eu vejo, além da complexidade da entrega, eu vejo muito mais a complexidade desses passos antes da entrega. E vou ousar dizer que eles começam ainda, a gente precisa começar a resolvê-los antes mesmo do vendedor bater no cliente. A decisão de compra é mais ABM, Fernanda? Oi? A decisão de compra é mais ABM nesse caso? Quando a gente fala de vendas complexas, o ABM ele é muito favorável, né? É uma das estratégias de venda complexa mais favoráveis que a gente tem. Agora, a ABM abre por si só uma aba diferente, porque eu vou contar para vocês que de cada 10 clientes que eu encontro e que vêm com solicitações de ABM com departamentos de ABM implementados, 9 deles estão fazendo errado. Então, o que é ABM? Né? Então, acho que o mercado tem uma compreensão, não vou dizer errada, mas uma compreensão que tem falhas relevantes no que é ABM e como a gente faz a ABM funcionar. Fernanda, e nessa questão de vendas complexas,
Você também avalia que, principalmente quando esse cliente que quer ir para o mercado digital, a gente tem uma onda muito grande de transformação digital, empresas criando um departamento de inovação e transformação digital. Na tua leitura, essa complexidade também ela vai aumentando quando a gente está falando de digitalização dessa operação de vendas, por ainda uma certa imaturidade, porque, pelo menos no nosso caso, a gente às vezes pega empresas que têm 40, 50 ou mais tempo já de existência, com uma estrutura comercial e com uma estrutura de negócios bastante consistente, só que quando você vai para o digital, você vê um nível de imaturidade e desconhecimento para separar o digital do físico, do analógico. E eu acho que você disse uma coisa muito interessante, que ele tem algo que ele gostaria, e aí você tem que ter muita delicadeza para mostrar que aquilo não é tão legal, não vai ser tão funcional como ele imaginava. No processo de digitalização de uma plataforma, a gente enfrenta isso constantemente. E a gente acredita que ainda há uma certa imaturidade sobre a separação entre tudo aquilo que você faz no físico até hoje e como é que você vai remodelar isso para o digital. Você acha que a gente esbarra também ainda num pouco de falta de maturidade no digital? Eu vou dizer para você que eu acho que sim, tem falta de maturidade no digital, mas vou falar para você que a gente comprou, vou falar no mercado em geral, na minha percepção, comprou muito mais ferramenta do que precisava. A gente teve um desespero por digitalizar as vendas tão forte que a gente comprou um monte de ferramenta e não se estruturou para isso. Que a mesma coisa, eu acho que ontem eu passei 2 dias com os CIOs das maiores empresas de tecnologia num evento bacana aqui no interior de São Paulo ontem, e todo mundo estava falando de sistema e de IA, né? Acho que por isso que eu vim tão mais IA do que normalmente eu sou. E tem uma coisa que ela é muito interessante, assim, a principal discussão de todas as mesas foi o tanto que eles compraram de ferramenta sem montar arquitetura e planejamento antes. Então, assim, primeiro a ferramenta, depois eu descubro para que ela serve, para que eu quero. Com o Martech foi exatamente a mesma coisa. Com ferramentas de tech stack de vendas, foi a mesma coisa. Vou dar um exemplo para vocês de uma ferramenta que eu trabalho muito próxima, porque eu sou influenciadora dela, que é o Sales Navigator do LinkedIn. E que a Val conhece super bem, porque foi através dessa ferramenta que a gente se tornou amiga, gerando cases bastante relevantes para o próprio LinkedIn. Todas as vezes que eu chego para uma mentoria de Sales Navigator, eu tenho um time inteiro que usa a ferramenta para usar o filtro expandido. E assim, eu vou falar para vocês que é 20% do Sales Navigator o filtro expandido, 80% na inteligência do processo que você pode implementar, e que, se usado direitinho, ele vai gerar leads de altíssimo nível, altíssimo mesmo. Você consegue abastecer seu ABM, você consegue nutrir as suas jornadas de ABM, você consegue fazer aproximações inteligentes, e 90% das vezes os vendedores estão usando o Sales Navigator como filtro. Então, compra lá o plano pago, usa a ferramenta de busca e deixa o Sales Navigator de lado, que é caro para você usar como busca. Isso a gente pode replicar para a maioria das ferramentas de todo esse tech stack de vendas. Além do que, eu acho que a gente tem um desespero muito forte para fazer o resultado rápido. Quando a gente está falando do ambiente B2B, as decisões não são rápidas. Então, perguntas muito corriqueiras. Eu preciso escalar rápido. B2B, escalar, tem um outro significado, né? De dizer escalar rápido, peraí, não é bem assim. De novo, tenho até 20 pessoas decidindo uma compra. Isso não vai ser tão fácil. Eu tenho um monte de gente que não entende como o meu sistema funciona, como a minha entrega funciona. Eu preciso fazer todo mundo compreender para que eles entrem em acordo e para que essa minha venda consiga seguir em frente. Então, eu vejo também muita gente comprando ferramenta de automação, ferramenta que conversa sozinha com o cliente, ferramenta de nutrição automática através da IA. E eu vou ser muito sincero para vocês, o Cristiano até trouxe a frase para mim, que ela foi o resumo,
que eu mais gostei da NRF, que é O Humano é um Novo Luxo, mensagem feita por IA, totalmente de maneira autônoma, sem uma interação muito forte do ser humano, das nossas observações, das nuances que só a gente pega, ela não nutre relação, pelo contrário, ela azeda a relação. Então, não adianta a gente querer automatizar o que não deve ser automatizado, porque a gente não vai ter resultado favorável. Perfeito. O JP está querendo dar o ponto de vista dele há bastante tempo aí, e no final das contas a gente prejudicou aí um pouquinho da apresentação dele, por um bom motivo, porque a conversa foi boa. Mas JP, complementa. Não, gente, é só para complementar, e acho que tá super em linha. Eu acho que eu vivi também muito desses projetos de digitalização de B2B há uns 10 anos atrás, desde 10 anos atrás. Então, acho que, e hoje eu ainda falo com algumas verticais, enfim, eu vejo que a gente tem segmentos que evoluíram, segmentos que ainda não evoluíram, mas basicamente, pegando o que a Fernanda falou, eu concordo 100%, a gente tinha uma dificuldade muito grande desde o começo, que é isso, era virar uma árvore de Natal. Digitalização vira uma árvore de Natal, você vai enfeitando, e se você não sabe. E principalmente no B2B, não tem digitalização se você não entende a realidade do seu negócio hoje. Quer dizer, a realidade do negócio é como é feita a transação, a UX é, entre aspas, do vendedor, do representante, políticas comerciais, impostos. Então, acho que tem toda uma questão de que não é simplesmente subir um site. E o que eu tenho visto hoje, ainda que não seja mais do lado de consultoria, é que a gente continua a gente hoje tem acesso a ferramentas, uma série de coisas mais especiais, digamos assim, especializadas mesmo, né? Em cada etapa, que facilita muito. Então, eu vou ter uma série de ferramentas de tax, uma série de ferramentas de crédito, série de ferramentas de personalização, a personalização de preço, de campanhas. Então, assim, e obviamente que IA vai, né, nesse sentido, vai reforçar, mas nada vai superar se você não tiver, essa clareza do que é feito hoje, entre aspas, offline, e segundo, uma decisão, de fato, não tem certo ou errado, tem consequência, né? Que caminho que você vai seguir nesse momento da digitalização. Então, eu só queria complementar com isso. Eu sinto que, acho que o ecossistema está cada vez mais preparado para esses pré-requisitos, mas você tem que ter essa clareza do que acontece hoje off, do que você deixa na mesa, do que você quer obter com on, enfim, acho que esse é o meu complemento. Tá? Excelente. Pessoal, assim, ó, o melhor dos resultados de um roteiro de perguntas e respostas é quando a gente chega num momento em que a conversa vai bem ao ponto de quebrar o roteiro. Então, estamos com o roteiro quebrado aqui, tá? Temos mais 10 minutos para a nossa conversa, temos o limite do evento até 10h30. O Sidney quer colocar uma questão, mas eu abro a palavra a todos os parceiros que queiram dar seu ponto de vista, até porque quando o roteiro quebra, a gente está gostando da conversa. Manda ver, Sidney. Não, aí eu voltando até para o roteiro também, né? Eu precisava fazer aquela pergunta e agora complementar. Considerando o que vocês pontuaram, JP e Fernanda, na NRF, o que vocês viram, o que vocês podem compartilhar daquilo que foi dito sobre justamente esse ambiente de tecnologia, sobre infraestrutura, sobre plataforma, sobre o negócio de e-commerce em si? JP, vou deixar para você, porque... Não, manda ver. Não, eu acho que estava muito... Acho que assim, não sei se... De novo, eu acho que foi muito focado em IA e muito focado nas etapas da jornada. Então, você vai ver IA na parte de personalização de oferta, IA na personalização de marketing, de réguas, etc., no sentido de personalização. Você vai ver do outro lado também toda a questão que me cabe, que ela é mais silenciosa, mas ela é operacional, né? Ninguém vai comprar de uma marca e falar, foi feito com IA, mas ela vai ter que, de fato... Então, aqui eu vou ter uma IA que vai entender onde que o pedido está parado, qual a integração, isso daí vai impactar. Vai ter IA no Customer Service, isso acho que vai mudar muito, de fato não vai ter aquela coisa, né? Vai falar, vai te dar sugestões, isso vai gerar muita eficiência. E acho que o grande mote ali, né, só para deixar alguma coisa, foi de fato
o lançamento de Google, encabeçando o PCP, que na verdade, né, um novo protocolo, digamos assim, uma tentativa de novo protocolo com os principais stakeholders, plataformas, varejo, mídia, etc., que na verdade é a ideia de ser o comércio agêntico, que a ideia vai ser de fato você sair, entre aspas, dessa a jornada, né, que é mais com esse começo, meio e fim. Esse meio aqui do momento de escolha do clique, ele vai estar muito mais, talvez, conectado a uma conversa, de fato, com o que o seu agente, com o que você precisa. Então, preciso reabastecer hoje o meu mercadinho, o meu, sei lá o que, se eu sou um B2B, legal, provavelmente ele vai ver inventário, vai ver o que está faltando e vai conectar com canais. Só que eu preciso comprar, preciso receber amanhã e eu preciso achar com crédito de 30 dias, hipotético. Então, acho que, né, vai caber às empresas e às tecnologias terem essa arquitetura para estarem presentes nesse momento. Isso a gente está falando de uma visão, de fato, de futuro, mas acho que de tecnologia, eu falei no B2B, mas é a mesma para a gente. Quero comprar uma camisa azul que me entregue amanhã e custe até R$50. Você vai trazer opção, enfim. Então, acho que sim, vai dar uma chacoalhada também na jornada. Então, eu vejo AI na eficiência. Visual merchandising, né, JP? Exato, e vai muito mais para a questão da descoberta no sentido do que eu preciso, e eu não tenho mais esse falou, a experiência talvez ela vá sair muito mais dessa, vou fazer uma super, aqui pensando, vou fazer uma super landing, vou fazer, né, uma super página com conteúdo que talvez, para alguns casos, para algumas verticais, isso fique menos necessário. Nas aulas de e-commerce que eu tenho dado, eu tenho falado para os alunos que o que o Google está fazendo é, de certa forma, a mesma coisa que ele fazia já com SEO, né? Ele é aquele chato da Santa Efigênia, para quem nunca foi na Santa Efigênia, lá em São Paulo, é a Rua dos Eletrônicos, aquele chato que diz assim, quer memória, quer memória, quer memória, quer memória, quer memória, memória tem aqui, ó, memória, vem comigo. Aí ele pega pela mão. Quer dizer, agora de uma forma muito mais sofisticada, não é mais o chato, é o cara falando, dizendo o que tu precisa de verdade. Aí sim é um representante comercial, um alto nível, ou um vendedor de alto nível que sabe pensar nas necessidades do cliente, que conversa para chegar nessa conclusão, e aí pega pela mão e leva até o checkout da loja, né? Acho que é mais ou menos isso, né, gente? Eu vou partir para uma pergunta dupla aqui, tá? Que tem bastante a ver com... Tem uma pergunta tá com a mão levantada ali. Perfeito. Não, mas pode fazer a pergunta. Eu já direciono a pergunta a ela também, mas aí tu já direciona para o que tu queria falar também, tá, Fernanda? Mesmo que não seja exatamente a mesma coisa. Mas a pergunta tem muito a ver com o papel das pessoas, né? Então, o que a NRF trouxe, ela trouxe alguma mudança sobre o papel das pessoas e também sobre as tendências globais para como que a gente traz isso para a realidade brasileira, né? A gente está tão distante assim da realidade global? Não, a gente não está, não. Em muitos aspectos, a gente está longe da China, né? Mas não tão longe dos... Não estamos em 2050, menos longe né, dos outros, né? Mais longe da China e menos longe dos outros. E eu acho que a gente teve vários cases muito interessantes brasileiros mostrando resultados fantásticos, não só com relação às tecnologias aplicadas, mas a forma como a gente gera experiência para o cliente. E o que eu queria complementar a partir da fala sensacional do JP, principalmente quando ele traz o protocolo novo de e-commerce do Google e tal, é que a gente nunca foi tão dependente de branding antes da IA como a gente é depois da IA. Por quê? Porque a IA, ela é quem está mais humanizando as coisas, principalmente porque a maneira como ela faz as buscas, né? E aí vale a gente antecipar lembrando que a IA trouxe um movimento para o marketing e para as vendas digitais que a gente chama de zero clique, ou seja, ela responde tudo para o cliente sem dar, né, para o usuário, sem dar alternativa de cliques para ele. Quando a gente faz uma pergunta para a IA, ela quer trazer a melhor resposta, com mais contexto, com mais informação, com mais fonte, com mais percentual, enfim, o melhor possível, sem indicar um novo caminho, que a gente vai aprofundar essa busca da gente, ou essa resposta, em algum outro lugar.
E isso é absolutamente, ele flipa a maneira como a gente sempre fez indexação em marketing digital, que é através de palavras-chave, através de hacks de marketing e de venda, sempre tentando entender como funciona o algoritmo e tal. Então, isso muda. E por isso, e a IA, ela vai buscar, quando a gente fala, né, muita gente fala, o contexto que a IA quer, o contexto da IA, ele é uma tradução, que ela busca é uma tradução de omnicanalidade, onde é que eu apareço, e eu quero, quanto mais menções, melhor. O quanto eu sustento o meu discurso, e enquanto mais pontos, melhor. O quanto eu não uso jargões de marketing, aquelas palavras que a gente adora usar, que ninguém entende, só o nosso, nem o vendedor da gente direito, e ficar fazendo treinamento para o cara entender como é que ele explica aquele lance que o marketing inventou, e eu sou de marketing, né, meia culpa, mas assim, ela quer simplicidade, ela quer que seja fácil de entender. Então, isso tem tudo a ver com branding. Quanto mais eu amplifico a minha marca através dos meus executivos, através de canais diferentes, quanto mais eu sustento a minha marca, fazendo com que mais pessoas falem dela, quanto mais eu sou reconhecido pelo meu mercado, melhores vão ser as minhas negociações a partir dali. E aí eu já esqueci qual era a pergunta original, Cris, porque eu tinha que falar isso, porque tem sido muito relevante. Do papel das pessoas nisso tudo, né? Que eu acho que foi um grande tapa na cara que a NRF deu, né? E o papel das pessoas é esse, né? Acho que a pergunta que a gente tem se feito é como eu, como representante da minha marca, tenho colaborado para isso. Como meu vendedor, como representante da minha marca, tem não só se posicionado para fazer a minha marca mais forte, mas também como ele tem trabalhado para fazer a experiência do meu cliente com a minha marca melhor. E isso é uma responsabilidade coletiva. Não dá mais para ser responsabilidade de um ou de outro. Então, ou a gente quebra os silos, ou não sei para onde a gente vai. Quando você fala, você trouxe com tanto entusiasmo a ABM, a melhor tradução de ABM é baixamos os silos que tem principalmente entre vendas, marketing, CS, Customer Success, produção, engenharia, logística. Então, quanto mais fluido, tudo. Omnicanal geral, para tudo. Que lindo. Melhor, né? Bacana. Gostei do que você falou agora, Fernanda, sobre essa fluidez dos departamentos, né? Tornar essa unicidade. E como que vocês enxergam assim, a questão do desafio de tudo que está sendo falado no mundo todo, nessa globalização, de todas essas tendências em tecnologias, em inovação, como é que a gente faz para traduzir isso e popularizar, ou seja, democratizar isso aqui para a nossa realidade no Brasil? Quais são os desafios que a gente tem pela frente? Eu acho até que fica como uma pergunta finalizadora da visão de vocês dois, né? Tá bom. Eu acho assim, até conectando com o anterior e com as duas, quando a gente fala do papel de pessoas, etc., e a gente já tem visto que tem alguns projetos aqui, né? A gente vem colocando projetos. De novo, pode parecer super simples, mas acho que a gente vai ter que ter pessoas que saibam o que colocar, o que perguntar, o que construir. Acho que isso é muito importante, isso é uma visão de negócio fundamental, assim. Então, aquele pensamento, se você tem uma pessoa muito executora, que voa nesse nível de altitude, ela vai ter que entender, vai ter que subir 2, 3 para poder, eu não vou nem dizer fazer perguntas, assim, mas é entender o que assim, conectando com o que a Fê falou, o que é fundamental para o meu negócio, o que a gente espera obter do outro lado. Né, JP? Isso, e nesse sentido não é tão longe, eu acho que eu concordo, sei lá, hoje você vai pegar uma ou duas, você tem um agente, você cola dentro da tua base, você consegue, eu aqui do meu lado, falando da prática, eu consigo criar, a gente conseguiu criar um agente que por WhatsApp a marca consegue saber como está meu estoque, quanto vai faltar, então assim, mas de novo, né, a curva ABC, como está a previsão de venda, então, são coisas que, mas de novo, alguém, é um nível, eu acho que, de novo, a gente vai voltar para a questão também de educação, capacitação, isso é um fato, né, acho que as questões, as tarefas operacionais X, né, em algum momento, né, manter a sua queda, e para a gente, eu acho que é isso, a gente se inspirar em não é IA pelo IA, que é fundamental, a gente sabe que são dados, tudo isso que todo mundo a gente ouve, né, que se você tiver dado bagunçado, nem adianta colocar, porque vai virar uma bagunça, uma inteligência artificial bagunçada, mas acho que essas questões, né, fatiando, eu quero o que é dor e o que eu consigo
dar de direcionamento, por mais simples e clichê que possa parecer, acho que é o que vai fazer sentido mesmo. Tá? Que legal. E o Murilo quer dar uma visão também aí, né, Murilo? Que bom. Opa, tudo bem, gente? Eu sou da Snodo aí, parceiro Flexi para orquestração de dados, e ouvindo o JP falar aí, a gente tem encontrado no mercado já quase como o uso dessa palavra, né? A IA vai fazer tudo, a IA, e parece que a gente daqui a pouco vai esvair o termo, né? Como já aconteceu outras vezes com outros termos. Dentro de tecnologia, a gente parece que vai esvaindo o termo. E eu acho que, linkando o que a Fernanda, o JP, né, a ideia que o Cristiano e o Sidney também construíram aí, a gente, como parceiro em relação à integração, eu acho que é muito importante aí, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, mas falando exatamente disso, né, complementando exatamente isso, né. Hoje a gente percebe que o uso da IA depende do acesso ao dado, né? E o JP falou exatamente isso. Quer dizer, se você entregar qualquer dado para a IA, ela não vai fazer o milagre a qual ela se propõe, né? Então, dentro de tecnologia e falando sobretudo de pessoas, a necessidade de orquestrar esses dados, né? E hoje a gente fala muito também da quantidade de sistemas que estão envolvidos no cliente, né? E às vezes o nosso sistema é mais um para ele, junto com o RP dele, junto com o CRM dele, junto com toda uma cadeia que ele possui de sistemas e que a ponta disso, quer dizer, se você perguntar hoje para uma IA generativa, como eu faço para a minha marca ser considerada por você? O que ela vai te indicar? Olha, o seu conteúdo e o seu negócio precisa estar pulverizado em conteúdos disponíveis na internet. Então, basicamente, o seu conteúdo e a sua marca precisam estar pulverizados. O acesso que a IA precisa ter aos seus sistemas, de uma maneira integrada, precisa estar disponível para aquele motor de busca, porque é um novo tipo de motor de busca. E o que a gente percebe hoje né, como parceiro Flexi, a necessidade que os sistemas têm de construir integração. E aí uma integração que não é de nível técnico, é uma integração que é de nível de negócio, move a integração entre os operadores e as pessoas. Eu acho que contribuindo com a ideia aqui de que a gente percebe como futuro, né? A gente percebe como futuro sistemas integrados de fato, que integrem negócios e pessoas mais do que APIs. Que legal, que legal. A visão bem complementar e com o viés da integração muito viés da integração, mas para negócios, né? Muito bem colocada. Eu queria, antes de passar a palavra a Fernanda, para dar um encerramento aí da nossa parte de debate, dizer com muito orgulho da nossa equipe de bastidores aqui, a Luana e a Ale, que são da nossa área de marketing, que elas, enquanto vocês falam, já trabalham o conteúdo. Então, estou colocando aqui no chat com vocês um artigo que a Ale fez enquanto vocês falavam, baseado no material do JP, e já colocou no LinkedIn para dizer como que está sendo o nosso encontro aqui, tá? Olha o orgulho que eu tenho que ter dessa nossa equipe, gente. Maravilhosa, tá? Fernanda, se pessoas que fazem a diferença, aí, ó, tá colocado. A tua palavra final aí sobre o que Sidney colocou. Opa, microfone, Fernanda. Eu vou aproveitar para falar, acho que vou roubar para falar da própria IA e da agilidade de tudo, né? Eu acho que a gente precisa lembrar de usar IA para amplificar quem a gente é, não para fazer de conta que é a gente. Então, eu acho que essa é uma mensagem que tem que ficar muito forte. A gente a gente está delegando para a IA o que a gente deveria fazer. A gente está delegando para a IA a nossa maneira de pensar. E isso está fazendo um desserviço para todo o mercado, principalmente quando a gente fala de vendas e marketing, porque quando a gente fala de altos decisores e eles entendem, por exemplo,
que o que a gente está entregando, seja serviço, seja texto, seja o que for, ele teve pouca interação humana quando ele identifica o que a gente chama da cacofonia, né, da IA, e ele percebe que teve muita interação da ferramenta no que está sendo entregue, ele invalida a autenticidade daquilo. Invalida. Então, é como se aquilo não fosse real. E aí eu não colaboro nem com o meu ecossistema, nem com a minha marca, nem com a minha própria reputação. Quando a gente fala, né, que quanto mais reputação a gente tem, mais fácil é a gente ser mencionado, mais fácil a gente ser lembrado, mais fácil a gente tirar as barreiras, enfim, até mesmo dentro de casa. Então, eu acho que esse é o lembrete que eu gostaria de deixar, e que foi muito falado na NRF, né, para a gente não se iludir nem com as conversões que não valem nada, né, as métricas vazias, e nem que a gente deixe de pensar, porque a IA faz isso mais rápido. O que nos vai restar é exatamente a nossa capacidade crítica, a nossa capacidade da gente imprimir a nossa própria autenticidade em tudo isso. Então, que a gente não deixe de lado. E queria agradecer a vocês pelo convite. Vão as minhas salvas de palmas. Obrigado. Tanto a Fernanda quanto ao JP, que, cara, deram um show de alto nível. É pena que a gente não tinha uma hora inteira para conversar sobre tudo isso, né? É pena que a gente não tinha como ter mais de vocês nesse momento. Mas é a primeira amostra. Espero poder convidar vocês no futuro para a gente reunir mais e mais gente de qualidade e trazer vocês junto também para discutir junto com a gente.